aqui. Nessa segunda parte da aula síncrona de Sociologia do Turismo, a gente vai ver agora em que vai resultar, né, as teorias que nós vimos dos primeiros sociólogos, né, da macrosociologia e da microsociologia, os grandes nomes da sociologia, como é que isso vai se transformar na sociologia do turismo. Então, deixe-me compartilhar a outra tela com vocês. Todo mundo está vendo, né? Sociologia do turismo, revisão geral. Se for slide errado, me dê. Então, a gente já viu macrosociologia, conservadores e revolucionários, microsociologia, e agora vamos ver como esse pensamento deles vai se transformar nas teorias da sociologia do turismo. Vou passar essa parte aqui. Aqui. Então, entre os autores da macrosociologia, primeiro a gente tem Augusto Comte, que foi considerado o pai da sociologia, né? Então, graças ao surgimento da sociologia como uma ciência que vão surgir os estudos da sociologia do turismo já no século XX. Saint-Simon, né, como digamos, não foi o pai, mas foi o precursor do estudo da sociedade, um estudo mais sistematizado. Ele inaugurou também uma corrente que a gente chama de perspectiva evolucionista e cíclica. Lembram que Saint-Simon, a grande contribuição dele foi a teoria da evolução das sociedades, né, que passavam assim, todas as sociedades passam por períodos orgânicos e períodos críticos, não é? Isso já decorre da dialética. Augusto Comte também vai pensar da mesma forma, os 3 estágios de evolução da sociedade. Durkheim também vai ter essa perspectiva evolucionista e cíclica, com algumas diferenças, porque ele vai enveredar pela questão da religião, do ritual. Mas essa perspectiva evolucionista cíclica, ela vai ser vai gerar muitos estudos, vai ser muito produtiva na sociologia do turismo. Vamos ter estudos de dualidade entre viajante e turista, o tempo todo essa comparação e essa nostalgia entre o que era a viagem antes do surgimento do turismo moderno, em 1841, e a viagem após o surgimento do turismo, principalmente o turismo quando ele vira essa mudança, na verdade, o que marca essa mudança é a questão do deslocamento em massa, né, que se tornou possível graças à evolução dos meios de transporte e comunicação e ao agenciamento também, né, porque o X do turismo está aí, está na intermediação, no agenciamento, na institucionalização das viagens. Isso é a democratização do turismo, exatamente, Thales. Isso é um herdeiro, né, dessa perspectiva evolucionista cíclica que foi lançada por Saint-Simon. A gente também vai estudar no turismo o ciclo de vida dos destinos segundo a tipologia de turistas. Também vai ser uma área prolífica na sociologia do turismo e que vai contribuir muito, por exemplo, para estudos de marketing, estudos de mercado, para a questão da gestão das empresas de turismo, gestão de empreendimentos turísticos, até mesmo para a gestão pública do turismo. Então, são as contribuições da sociologia do turismo que vão se fazer em outras áreas, né, do conhecimento dentro do turismo. A questão também da autenticidade da experiência buscada, sempre nessa comparação, né? O turismo quando ele era mais elitizado e o turismo hoje quando ele é mais democratizado, né? Ou hoje ainda, quando a gente tem um turismo que é mais individualizado, um turismo de experiência versus um turismo que é mais massivo, que é um turismo mais recreativo, que não tem esse grande comprometimento talvez com a educação, né? É errôneo, sempre tem, mesmo na recreação existe um componente da educação, como vocês já estudaram no lazer, né? O lazer sempre inclui esse aspecto educativo, mesmo que ele não seja abordado de uma forma direta, mas sempre o lazer, ele educa, ele tem esse componente educativo e regenerativo, né? Mas
quando a gente vai comparar normalmente uma atividade meramente de lazer, vamos dizer, um fim de semana que você vai para a Pipa para ir para uma rave, ou um fim de semana que você vá para uma cidade que é um centro cultural, vamos dizer a cidade de Areia, que você vai visitar os eventos. Acabei saindo aqui, pessoal, desculpa. Você vai visitar os engenhos, né? Na cidade de Areia, por exemplo, na Paraíba, como é que era a cultura daquela época do Brasil colonial. Mesmo fim de semana, né? 2 tipos de viagens diferentes. E aí, quando a gente acaba comparando essas duas, a gente sempre tende a considerar o turismo que é mais elitista, que ele é mais caro, né? Que ele é mais restrito, como sendo superior ao turismo que é mais democrático, o fim de semana em Pipa, que nem é tão democrático assim, né? Mas vamos dizer assim, que seja mais acessível do que um turismo que é mais cultural, geralmente ele é mais caro. Das contribuições de Durkheim, né, como o último dos grandes sociólogos conservadores que estudamos, tem a corrente das perspectivas neodurkheimianas. A gente vai estudar o turismo como um ritual, como uma peregrinação. Qualquer forma de turismo, mesmo fim de semana em Pipa para ir para uma rave, pode ser considerado como uma forma de peregrinação moderna, né, secular. Isso é uma linha da sociologia do turismo. Na perspectiva revolucionária, temos a linha de estudos críticos do turismo. Como eu falei para vocês, a grande questão é o encontro entre visitantes e visitados, principalmente nos países do Sul, nos países em desenvolvimento. A gente chama de países do Sul. Tem também estudos, né, que pertencem à escola da dependência ou à escola imperialista, né, o turismo visto como criador de uma dependência dos países do norte, né, dos países desenvolvidos, o turismo como sendo uma forma de neocolonialismo, uma reprodução do colonialismo do passado. A gente não vai estudar menos isso nessa disciplina, porque a gente não tem tempo suficiente, né? Mas saibam que é uma grande linha de estudos do turismo ainda muito em voga. Não, Sofia, foram sociólogos, antropólogos, historiadores, né? Contemporâneos ou que viveram, que faleceram há pouco tempo, que influenciados por Saint-Simon, Comte, Durkheim, Marx, fizeram essa relação, né, dessas teorias maiores da sociologia com o turismo e criaram linhas de estudo no turismo. Certo? Marx, nenhum desses sociólogos falou diretamente do turismo, não. Outros sociólogos porque o turismo é um fenômeno do século XX, né? Quando todos esses sociólogos já estavam mortos, a segunda metade do século XX. Eles que foram fazendo essa relação, porque, justamente o que eu falei para vocês há pouco tempo atrás, né? O turismo ele tem muito a dizer sobre as sociedades. Você estudando a sociedade sob a lente do turismo, você consegue aprender muito, né? É como se fosse uma reprodução em miniatura de vários fenômenos sociais. Você consegue compreender melhor as pessoas e as sociedades através do turismo. Na microsociologia, como influência, né, dos autores da microsociologia, a gente vai ter também, vai ver, sentir essa influência nos estudos do ciclo de vida, da tipologia de turistas, na autenticidade da experiência buscada e também no turismo como ritual e peregrinação. Não, Sofia, eu quis dizer o seguinte, não foi Marx diretamente que estudou a teoria do turismo como imperialismo, entendeu? Porque Marx ele já faleceu há muito tempo, o turismo é um fenômeno bem recente. O turismo em si é um fenômeno da industrialização, mas ele aparece após a Segunda Guerra Mundial, né, quando ele se populariza. Então, foram autores que viveram na época após a Segunda Guerra Mundial com o mundo do turismo que disseram, olha, essa teoria marxista, ela tem a ver aqui com o turismo, ela está reproduzindo as diferenças sociais, a questão da dependência, a questão da divisão internacional do trabalho no turismo. Se a gente estudar, em vez de
tentar estudar o mundo todo, vamos estudar só as viagens que a gente consegue responder várias questões, né, que a gente tem dentro dessa corrente marxista. Exatamente, Thales. Como as perspectivas desses primeiros sociólogos se encaixam no turismo, como as perspectivas desses sociólogos podem ser melhor compreendidas quando a gente pega como estudo de caso, né, as práticas turísticas. Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, um grande problema é a gente tentar dar conta de tudo. A gente, por exemplo, vai estudar as motivações turísticas. Como é que a gente vai estudar? A gente vai perguntar, vai entrevistar todos os turistas em todo o mundo? Não, a gente tem que escolher uma coisa que a gente possa fazer, né? Que a gente tem recursos financeiros, humanos e de tempo limitados. Então, vamos nos deter aos turistas que estão chegando no aeroporto de São Gonçalo durante o mês de março. Aí a gente tem essa circunscrição, porque a gente acha que as pessoas que estão chegando nesse tempo agora de pandemia, que estão viajando mesmo assim, isso é uma amostra muito representativa do universo das motivações de viagem. Então, quando a gente quer estudar, por exemplo, grandes questões na teoria marxista, que é a questão da alienação, é a questão da mais-valia, é a questão do materialismo histórico, ou a questão da dominação, né, da luta de classes. A gente pode fazer tudo isso se a gente escolher o turismo, porque o turismo, ele, como uma atividade filha do capitalismo e da industrialização, ele vai reproduzir todas essas questões do marxismo, né? E vai dizer coisas muito mais interessantes, porque o turismo, ele vai refletir muito as mudanças de tempo. Você vê, como eu acabei de falar, qual é o tempo que a gente está vivenciando agora? A questão de pandemia, de medo, de preocupações com questões de segurança sanitária, questões sobre conectividade, turismo conectado, sobre distanciamento, turismo à distância, turismo virtual, que a gente só ouvia falar como algo muito distante, hoje está muito presente, porque o turismo ele está refletindo diretamente tudo o que está acontecendo na sociedade. Então, o turismo ele serve como um objeto de estudo, através do turismo, como intermediador para que a gente consiga compreender outras grandes questões da sociedade que foram trabalhadas foram iniciadas por esses sociólogos. Ficou claro agora? Aí, então, o que os microsociólogos, por exemplo, se preocuparam sobre questões mais culturais de comportamento, a gente vai encontrar no turismo, né, esses estudos sobre ciclo de vida, sobre autenticidade, se é autêntico ou não, sobre o turismo também como uma forma religiosa, mesmo que não seja o turismo religioso em si, né? Uma prática religiosa secular, isso como uma grande herança. A gente pode atribuir também a Max Weber, que ele se preocupou também com a religião. Tudo claro, pessoal? Digam aí, por favor. Ninguém disse nada. Obrigada, Thales. Débora, Júlia, ok. Ótimo. Sofia, tá tudo ok? Você colocou a questão? O que é que ficou ainda incerto, Sofia? Certo. Não, mas isso aqui, não se preocupa, eu só estou dizendo assim, olha, o trabalho, o pensamento de Saint-Simon, a gente estudou da sociologia, a evolução das sociedades, ele vai se concretizar no turismo. Como é que ele vai ser traduzido na sociologia do turismo? Quando a gente for estudar, que a gente ainda vai estudar, né? Eu só estou dizendo a vocês o que a gente vai estudar. Quando a gente for estudar, por exemplo, o ciclo de vida dos destinos turísticos. Isso é uma forma de você estudar a perspectiva evolucionista que foi iniciada por Saint-Simon no turismo. Né? Eu só estou dizendo isso. Não estou ainda passando nenhum conteúdo em si, tá? É só anunciando o que é que a gente vai estudar na disciplina e de onde é que cada uma dessas teorias vem. Algumas vêm de Saint-Simon, algumas vêm de Comte, algumas vêm de Durkheim, outras de Marx, que a gente pode atribuir, né, como a fonte dessa teoria a esses sociólogos, tá certo? É só isso.
Bom, e aí o primeiro assunto da sociologia do turismo em si é a questão das tradições da sociologia qualitativa. Que é isso, né? Vou compartilhar novamente aqui uma tela com vocês. Só um momentinho. Então, tem um textinho que eu coloquei também na turma virtual, que é uma tradução de um artigo de Dan e Cohen, que são dois sociólogos do turismo contemporâneos, né? Devem estar bem velhinhos eles, que eles começaram a estudar o turismo, a sociologia do turismo já na década de 70. E aí tem esse artigo que eles publicaram num dos maiores periódicos de turismo do mundo, né, dos principais, que é a Annals of Tourism Research, um artigo de alto nível logo. Não está em inglês, aí eu fiz essa tradução para vocês, que são tradições na sociologia qualitativa no turismo. Eles vão pegar todos os estudos de sociologia até aquela época, né, até o final dos anos 80, e vão classificar em 3 grandes tradições de estudos qualitativos. Os estudos na sociologia são, na sua maioria, qualitativos. Depois eles vão publicar outros artigos falando dos estudos quantitativos, né? Mas esses estudos qualitativos, eles já dizem, já dão início a 3 grandes tradições que vão ser seguidas mesmo pelos estudos quantitativos do turismo. A primeira dessas tradições é a teoria dos pseudo-eventos de Bustin, né? Outra, a segunda, é a teoria da autenticidade de McKenna, e a terceira, a teoria do turismo como ritual de peregrinação de Victor Turner. Aí tem a videoaula que eu faço um apanhado geral, né, de cada um deles. Hoje a gente vai se concentrar sobre a teoria dos pseudo-eventos de Daniel Bustin. Daniel Bustin, que não era um sociólogo, ele era um historiador americano, e como eu acabei de falar para vocês, né, em vez de ele estudar a sociedade americana, sei lá, de um modo em geral, como é que se constituiu, a questão dos primeiros dos peregrinos, a questão das guerras, da independência, de secessão, etc, etc. Eu disse, não, vou estudar a sociedade americana, os valores da sociedade americana, os hábitos, comportamento, ainda num modo global, né? Ele faz um pouco de transição entre macro e microsociologia, mas ele permanece mais no nível macro, através do turismo. Então, ele publicou um livro que fala não só do turismo, né, mas o turismo desempenha um papel importante nessa teoria dele dos pseudo-eventos. Ele publicou um livro que já fez mais de 50 anos, que é esse The Image, a imagem, um guia dos pseudo-eventos, tá aqui errado, né? A Guide of Pseudo-Events in America, um guia dos pseudo-eventos na América, publicado pela primeira vez em 61. E um desses capítulos, no capítulo 3, ele analisa a sociedade americana somente através dos hábitos das viagens. Aí, o que ele vai falar nesse capítulo 3? Ele vai dizer que mudou muito, as mudanças operadas na sociedade americana mudaram muito no século 18, 19 para o século 20. E isso se reflete nas viagens. E, na verdade, as viagens, elas são uma peça do quebra-cabeça da teoria maior que ele está querendo provar, que é dos pseudo-eventos. O que é essa teoria dos pseudo-eventos que ele está querendo dizer? A teoria dos pseudo-eventos, basicamente, ele quer dizer que hoje em dia a gente vive num mundo muito ilusório. Como a gente tem acesso a informações, a gente tem acesso a lugares que a gente não tinha antes, a gente quer ser surpreendido cada vez mais pelo extraordinário. Todo dia a gente quer encontrar uma coisa extraordinária. Todo dia, quando eu pego o meu celular e eu abro o Facebook ou Instagram, que isso acontece, às vezes, pode acontecer mais de uma vez por dia, né? Eu quero ver uma coisa extraordinária, eu quero ser surpreendida, eu não quero ver a mesma coisa. Mas só que ele diz que o extraordinário é justamente extraordinário porque só acontece uma vez. Às vezes uma vez em vários anos, às vezes uma vez em uma vida. Um evento extraordinário, ele não pode acontecer repetidamente, né?
Exatamente, Débora. A teoria dele é muito atual, né? Eu acho que cada vez mais atual, porque com a evolução dos meios de comunicação, cada vez isso fica mais atual. Com a aceleração, né, dessa evolução tecnológica, cada vez essa teoria dele dos anos 60 fica mais atual. Então, um evento extraordinário não acontece muitas vezes, mas a gente, como a vida se tornou muito mais fácil em termos de comodidade, né, que a gente não tinha antes a gente tem que ir atrás de tudo. As nossas mães, tias, né, falam muito isso, os nossos pais, que antes para você fazer assim, vamos comer uma canjica, você tem que ir no campo, tirar o milho, debrulhar o milho, ralar o milho, todo aquele processo de ficar você com o tempo mexendo. Então, o fato de comer uma canjica era um grande evento, era um evento extraordinário, né? Por isso que só tem uma vez por ano, que era na época da safra do milho, que era só uma vez por ano, de forma orgânica, só uma vez por ano, né? Que é mais ou menos, acontece mais ou menos no mês de junho, que coincide com as festas juninas, então são as festas do milho. Hoje em dia, você assim, eu quero comer uma canjica, você vai bem ali na loja, no supermercado, e você compra a canjica, em qualquer dia do ano, não é? Comer uma canjica não é mais extraordinário, mas antigamente era porque as pessoas trabalhavam para aquilo, era um esforço, não é? Isso acontecia, realmente era extraordinário. Hoje a gente quer que esse extraordinário se repita, se repita, se repita, mas o extraordinário não se repete. Para que ele se repita assim, quer dizer que ele tem que ser falso. Não é verdade? A gente tem que começar a inventar coisas. Por exemplo, a gente tem que inventar, poxa, um grande evento como a festa junina só tem uma vez, vamos passar da festa junina. Um grande evento como o carnaval só tem uma vez por ano. Aí o que a gente fez? A gente inventou o carnaval fora de época. Né? Hoje já não tem tanto. Mas até, digamos, uns 15 anos atrás, a gente tinha micareta praticamente todos os meses do ano em uma cidade diferente. 15, 20 anos atrás era assim. Não sei como é que está hoje em dia, porque eu também já saí desse mercado, né? Não participo mais de micareta. Mas na minha época, hoje em dia talvez seja outra festa, né? Seja rave, não sei. O Natal também, né? A gente já quer viver o Natal, exatamente, bem mais cedo, né? Então, é fake você comemorar o Natal em outubro, você ter sua casa toda decorada e começar a comprar. Não é fake isso, não é falso? É um pseudo-evento, porque a gente quer viver o extraordinário a todo momento. Mas o extraordinário não acontece a todo momento, a gente tem que inventar. A gente tem que inventar um evento e dizer que ele é extraordinário. E só pelo fato de a gente dizer que é extraordinário e estar publicando, já está transformando ele num evento extraordinário, que na verdade não é, ele é falso. Daí que as viagens também refletem isso, essa ânsia pelo extraordinário, por você sempre estar vendo uma coisa diferente, se reflete também nas viagens. Quando hoje, como a gente tem acesso, não é? Bem mais fácil do que antes para você viajar era um tormento, por isso que o nome viagem em inglês, travel, vem do francês, isso aí Daniel Bush fala no livro dele, né? Tá no texto que vocês têm na turma virtual, essa parte do texto que eu traduzi para vocês. Vem de travail, em francês significa trabalho, e travail, por sua vez, vem de trepalium, que é um instrumento de tortura, do latim antigo. Né? Então, viajar era uma tortura? Era quase uma tortura. Na época do Grand Tour, a pessoa tem que fazer tudo por conta própria. Não tem essa facilidade que a gente tem hoje. Então, as viagens, segundo o Daniel Bush, eram muito mais autênticas antes, na época do Grand Tour. Porque a pessoa realmente produzia ela era responsável por todas as etapas daquele grande evento que era uma viagem. Hoje em dia, quando a gente delega a nossa responsabilidade da viagem, mesmo que a gente faça tudo, tente fazer por conta própria, mas sempre tem um intermediador, a gente não consegue sair da instituição. Como assim? A gente vai recorrer a uma companhia aérea, a gente vai recorrer a um blog de viagens que vai nos dizer o que é interessante conhecer naquele destino, ou a um influenciador social, né, que vai nos dizer o que é interessante conhecer. A gente está delegando. A gente está delegando. Fora de quem compra logo um pacote turístico já todo completo, né? Não quer ter trabalho nenhum. Então, quando a gente delega isso, a gente está buscando o extraordinário dentro do familiar, porque eu estou dentro da minha zona de conforto. Eu não saí da minha zona de conforto como fazia o viajante da época do Grand Tour.
Então, isso é um pseudo-evento. Na verdade, eu não vou estar vivenciando um autêntico como vivenciava o viajante daquela época, que se preparava em todos os sentidos, tanto a viagem em si, quanto se preparava também intelectualmente. Ele aprendia a língua, ele pesquisava sobre a história do lugar, não é porque ele ia se virar sozinho, não ia ter ninguém ali para ajudá-lo, ou poucas pessoas para ajudá-lo, né? Ele muitas vezes viajava com um professor, porque ele tinha esse interesse também educacional. Então, para Bush, aquela era a verdadeira viagem, era a viagem autêntica. A nossa viagem hoje da era do turismo, o turismo implicando o agenciamento, a facilitação, ela implica também uma perda da autenticidade da viagem, porque a gente confia que a gente vai fazer o melhor, confia na agência, confia no guia, a gente nem vai atrás de nada, né? Deixa a pessoa se virar, é esse o profissional do turismo, né? Que vai se virar para produzir a melhor experiência possível. Mas, na verdade, meu comprometimento é zero, eu só quero me divertir. Essa, pelo menos, era a imagem que Bush empregava, que ele tinha e que acabou impregnando grande parte dos estudos da sociologia do turismo, e se a gente pensar bem, tem um pouco de preconceito de classe, porque quem era o viajante do Grand Tour? Era o nobre, a pessoa da ralé, o proletário, que trabalhava 12, 14 horas por dia, não podia viajar, não. Quem viajava era o burguês, essa classe de transição, né? Era o burguês da época que viajava para se educar, para se cultivar. E hoje, como o proletário tem cada vez mais, não tem ainda totalmente, né? A gente sabe disso, uma grande massa ainda que é excluída do turismo. Mas como o turismo se democratizou mais, justamente por causa do agenciamento, da facilitação, do avanço tecnológico que permitiu o barateamento das viagens, e uma grande massa conseguiu viajar, então a gente olha a viagem de hoje como sendo inferior. Não é verdade? Uma pessoa que faz uma viagem que vai ficar num iglu na Finlândia para ver a aurora boreal, isso é uma viagem caríssima. É um glamping, né? O acampamento de glamour. Apesar de ser um acampamento, mas é uma viagem caríssima. Uma viagem de turismo de experiência. É visto como uma viagem muito superior a uma pessoa que compra um pacote na CVC para Disney, para o Vila Galé, não é? Isso reflete um preconceito de classe. Isso aí são... A gente vai estudar na próxima semana, né? Vários sociólogos que vão falar sobre isso. Pois é, Thales, se você for de bicicleta ver a aurora boreal, olha, você vai ser super valorizado, viajante autêntico. Agora, se você comprar um pacote para ver a aurora boreal, aí você já tem um estigma que recai sobre você, não é? Você é um turista de massa, você é um turista ralé. Né? Sua viagem não é autêntica, é menos autêntica do que a outra viagem. Então, os principais pontos tratados por Bush é que o turista de massa moderno é um observador passivo que busca a estranheza extravagante desde a segurança do que lhe é familiar. Os residentes, né, dão-se conta disso e forjam atrativos para atrair esse turista que é ingênuo e ignorante do mundo real. Daí vem um conceito de simulacro. É difícil até, e aí um outro sociólogo da segunda corrente que a gente vai estudar, que é McKenna, ele vai dizer, é difícil ao turista ultrapassar, chegar à área dos bastidores, ultrapassar o simulacro, ultrapassar a encenação, porque a partir do momento em que os locais, a população local, percebe que tem um interesse turístico naquele aspecto da sua cultura, ou naquele aspecto elemento da sua paisagem, imediatamente ela vai transformar aquilo, vai comercializar, vai transformar em uma mercadoria para ser comercializada e consumida turisticamente. Então já deixa de ser autêntico e já passa a ser um simulacro, né? Terceiro ponto, para Bush, não existe autenticidade no turismo moderno, de jeito nenhum. Eventualmente, a imagem inventada do destino, porque a imagem do destino é sempre inventada, é sempre um pseudo-evento, promovida pela publicidade, vai ser o critério segundo o qual o turista vai selecionar e avaliar os atrativos em seu destino turístico. Como consequência, o turismo se torna um sistema fechado e auto-perpetuado de ilusões, né?
E aí, que a gente vai já na próxima semana, é que, apesar de ter um certo ponto de interesse, né, porque, por exemplo, mesmo sociólogos que defendem o turismo, como McKenna, eles vão dizer realmente existe uma encenação no turismo, existe um simulacro, mas essa imagem de Bushing, ela é parcial e é preconceituosa, né? Apesar disso, né, ou mesmo seja para criticar, seja para seguir, Bushing ele deu origem a vários trabalhos críticos da sociologia do turismo que existem ainda hoje, que são herança, né, dessa teoria dele. Certo? Coisas para... O que é que vocês acham disso tudo? Peguem o microfone, por favor, digam aqui no chat. Tudo fácil, tudo bem? Tá tudo dominado para o mini teste? Tudo, né? Mini teste da quinta-feira vai ser massa. Por enquanto, sob controle, né, Ana? Joia. Mas é muito interessante, né, essa teoria. Teoria dos pseudo-eventos de Daniel Bush, não esqueçam. E aí, na próxima semana, a gente vai ver, vai abordar críticas a essa teoria dos pseudo-eventos, né? Porque essa teoria dos pseudo-eventos vai levar a essa dualidade, que, aliás, é muito explorada pelas operadoras turísticas, né? Entre viajante e turismo e turista. Tem muitas operadoras que vão dizer assim: olhe, a gente não trabalha com turismo, a gente trabalha com a viagem autêntica, com turismo de experiência. Os slides estão no SIGA. Os slides estão no SIGA, a videoaula, essa gravação também vai estar no SIGA, tá bom? Então, pessoal, tem assim um pouquinho de conteúdo, vão acompanhando na turma virtual, né? Se possível, se vocês puderem dar uma adiantada, já lendo o texto da turismofobia em Barcelona, que vai dar certo. Thales fez um comentário aqui. Exatamente, Thales. A teoria dos pseudo-eventos pode ser refletida também no conteúdo televisivo, séries. Inclusive, ele fala no livro dele, Bushing, sobre os eventos mesmo, os eventos que a gente estuda no turismo, né? Produção de eventos. Fala sobre relações públicas, fala sobre a publicidade. Não lembro se ele fala sobre a televisão, porque a televisão estava se desenvolvendo ainda naquela época, né? Mas ele fala sobre vários aspectos, não só sobre o turismo. E a gente pode também, né, com certeza, aplicar ao Instagram, às redes sociais. As redes sociais são repletas de pseudo-eventos, né? Tem gente que diz que tudo que está no Instagram, no Facebook é fake, né? Não tem nada verdadeiro ali. É só a vida maravilhosa, né? Ninguém nunca publica assim, ou raramente publica, eu estou muito mal, estou publicando aqui. Geralmente não, eu estou fazendo uma viagem, a pessoa está até trabalhando, mas só está publicando foto de viagem, foto de festa, foto de, né? Como se tivesse acontecendo naquele momento, que na verdade não está. Mesma coisa com relação às séries. Exatamente. Pessoal, então, obrigada pela participação de vocês. Hoje vocês participaram bem mais, né? Espero que se mantenha assim. Sim, Laisla, isso aí é também, né? O turismo, ele tem na teoria de Bush, tem tanto o aspecto do turista, que é estigmatizado como uma pessoa que não está interessada na autenticidade, quanto no fato também que os destinos estão vendendo coisas inautênticas. Estão fazendo uma encenação, né? Estão vendendo uma imagem errônea, uma imagem que eles querem, porque, por exemplo, a gente vê uma imagem do Brasil, vocês vão ver a campanha da Embratur, que não é, pelo menos não é 100% verdadeira, né? Só mostra as coisas boas, você não vai mostrar coisas ruins, de pobreza, de lixo. Hoje eu fui correr em Ponta Negra e a orla de Ponta Negra está repleta de lixo. Vocês acham que esse lixo aí ele vai aparecer nas imagens publicitárias? Jamais, né? E realmente isso vai frustrar o visitante? Vai. O visitante que só vê o cartão postal, o Morro do Careca, chega lá em Ponta Negra, tá cheio de lixo, praia, um lixão. Vai frustrar? Vai. Ou vai também, segundo o Bush, direcionar o olhar.
A gente também discutiu em outras turmas o fato de que tem uns alunos que falaram assim, professora, quando eu vim, pessoas que são fora de Natal, né, que vieram estudar em Natal, vindo de outras cidades, disseram assim, quando eu vinha antes como turista, ou nos primeiros meses, quando eu comecei a morar em Natal, eu só via as coisas lindas de Ponta Negra. Eu só via o Morro do Careca, ficava lá tomando sol, ai meu Deus, isso tudo é lindo. Aí depois de um tempo eu comecei a ver as coisas, isso porque só vi o lindo, porque quando a gente vê uma imagem, quando a gente vê nas mídias, né, a imagem do Morro do Careca, o cartão postal de Ponta Negra, aquele mar lindo, a gente quer encontrar aquilo quando a gente chega, quando a gente vai viajar. A gente tende a ver só aquilo, não é? A gente tem a tendência a confirmar o clichê. Quando a gente passa a conhecer mais, a gente começa a ver os aspectos negativos, a gente sai do clichê. Então, pode acontecer tanto a frustração, quanto também, aí tem estudos nesse sentido, a confirmação, que as pessoas são incapazes de ver uma outra coisa porque elas querem confirmar os clichês dela. Exatamente. Mas a frustração, quando você cria uma expectativa muito elevada, é uma coisa que a gente estuda também no marketing, né? Quanto maior for a expectativa, maior é a possibilidade de frustração. Se a gente mostra uma praia perfeita, lindinha, limpinha, e você chega lá, tá cheio de rato e de lixo, com certeza vai gerar uma frustração. Obrigada pela participação de vocês, pessoal. Espero que continue assim o debate, sempre em toda a aula, tá bom? A mídia molda totalmente o psicológico, Carlos, totalmente. Verdade. Que bom. Um abraço, pessoal. Até o próximo encontro síncrono. Quem vai ainda participar de ética, hoje à noite, quer dizer, finalzinho da tarde, né? Até mais tarde. Tchau, tchau. Até lá.